O nosso trabalho sobre os marcos legais, ele se desenvolverá em 3 partes no desenvolvimento desse nosso seminário. A primeira parte é essa parte da manhã, onde entraremos na parte geral da lei, e aí referenciando, na medida do possível, tanto no decreto de regulamentação federal, que é 8726, que é relacionado à transferência de recursos federais, e também ao decreto 14494, que é o decreto aqui do estado do Mato Grosso do Sul. Evidentemente que ainda existem questões pendentes, a existência de decretos e da própria lei não resolve as diversas dificuldades inerentes a esse processo de parceria entre Estado e sociedade civil. Entretanto, tentaremos aqui no desenvolvimento do seminário, pelo menos, clarear ou colocar os pontos nevrálgicos dessa questão, lembrando preliminarmente também de que a existência de uma lei específica dessa relação Estado-sociedade civil não resolve todas as questões, como eu disse, dessa relação. A lei vem estabelecer procedimentos ou regular a contratualização na transferência de recursos ou de parcerias conjuntas entre Estado e sociedade civil. Há outras pendências, às quais a Aldisa já se referiu, que precisam ser enfrentadas no futuro. Então, há um passo adiante, mas, evidentemente, muitos outros passos nessa parceria entre Estado e sociedade civil precisam ser tomados, precisam ser realizados. Como foi citado, a Lei 13.019, que exatamente estabelece, digamos, regras, procedimentos na relação contratual na parceria entre Estado e sociedade civil, foi aprovada em 2014 e posteriormente foi muito modificada pela Lei 13.204, já no final de 2015. Portanto, uma primeira observação que eu faço é que muitas vezes a utilização da versão antiga da lei, aprovada em 2014, e não reformada pela 13.204. Então, essa observação é importante porque a gente já percebeu que, concretamente, em alguns lugares, continua-se referenciando a versão anterior, quando já com a modificação aprovada pelo Parlamento, deveria estar em vigor, deve estar em vigor, a lei completamente reestruturada. Há de se admitir que a primeira versão estava muito complicada, muito ruim no nosso ponto de vista, e a reforma feita no ano passado na lei melhorou, trouxe facilidades e deixou uma relação mais fluida, digamos, entre Estado e sociedade civil, no que se refere aos contratos das parcerias que possam ser implementadas. Então, nesse sentido, temos uma lei bastante, evidentemente, complexa. O Brasil tem um pouco esse costume de leis tremendamente longas, né? Nós temos uma Constituição imensa, nós temos um Código Civil super imenso, nós temos outras legislações longuíssimas, desnecessariamente longuíssimas,
mas enfim, é o que temos e com elas temos de nos defrontar, temos de levar adiante o cumprimento de normas e regras que às vezes são efetivamente desnecessárias. No enfrentamento, portanto, do marco legal, como eu disse, nós vamos trabalhar em 3 partes. A primeira parte é a parte geral, introdutória, eu entro nela agora. A segunda parte será hoje à tarde, quando nós estaremos estudando, e aí será um estudo feito em grupos e depois partilhado aqui em plenária, sobre a parte que trata do acesso a recursos e a parte de execução da parceria. E, finalmente, a terceira parte será amanhã de manhã, com o enfrentamento de um ponto bastante delicado, digamos, ou nevrálgico, que trata da prestação de contas. A parte da tarde de amanhã será muito mais em termos de encaminhamentos concretos, tanto em termos da relação entre Estado e sociedade civil e também em termos de perspectivas, o que nós desejamos construir para o futuro em relação à parceria do Estado e com a sociedade civil. Bom, esse mais ou menos é o nosso plano de trabalho no decorrer desse seminário. Eu peço a vocês que se sintam à vontade para perguntar, questionar, divergir, inclusive, a respeito dessa apresentação. Quero dizer para vocês de que nós não temos certezas absolutas, as dúvidas persistem, mesmo tendo uma lei que, pelo menos, estabelece uma regra unificada nessa relação contratual entre Estado e sociedade civil. Anteriormente, essa relação vinha pendurada num artigo da Lei das Licitações, e isso criava inúmeras dificuldades nessa relação, porque usualmente a relação contratual estava estabelecida através dos convênios, e os convênios, na verdade, originalmente, e continuam agora pela frente, estabeleciam regras na relação da área pública, União, Estados e Municípios e as pessoas jurídicas de direito público. No entanto, as organizações da sociedade civil tinham de se adequar a essas regras de convênios. A nova lei exclui os convênios, portanto, não há mais convênios na relação entre Estado e sociedade civil. Isso permite que tenhamos um ambiente, portanto, próprio nessa relação, mesmo que em alguns casos haja dúvidas sobre o que cabe aplicar por uma série de fatores, e talvez um fator essencial que eu devo colocar já inicialmente é de que no desenvolvimento da parceria da relação Estado-sociedade civil, o Estado brasileiro foi entendendo gradativamente de que o seu foco da parceria era muito mais a empresa do que associações, fundações, organizações religiosas e outras iniciativas da sociedade civil. Então, isso talvez seja significativo de ser apresentado, e seja significativo de ser aprofundado, porque a política do Estado brasileiro foi uma política, e não é só recente, mas uma política permanente de uma relação, 10h30, de uma relação muito mais com a empresa do que com as o que nós chamamos de organizações da sociedade civil. O foco
a Aldiza se referiu anteriormente, vocês vejam, o Estado foi muito prático em criar um ambiente diferenciado, por exemplo, do ponto de vista tributário, para as empresas, e não teve presente a importância de criar um ambiente específico adequado para as demais, para as organizações da sociedade civil, aquilo que chamamos de organizações da sociedade civil, no âmbito das pessoas jurídicas de direito privado. Então, nesse sentido, nós temos de enfrentar essa situação. A evolução ao longo do tempo, esses dias atrás, numa reunião, eu ouvi, e com razão, não estou divergindo dela, ouvi uma afirmação no seguinte sentido: não há nada hoje no Brasil que as associações façam que as empresas não possam fazer. Ou seja, chegamos a um ponto de que não há espaços específicos, não há espaços próprios de parceria, quando o Estado usualmente passa a optar muito mais, porque é muito mais fácil, parece ser muito mais fácil, a parceria com a empresa, do que com as organizações da sociedade civil no campo sem fins lucrativos. Portanto, essa situação é uma situação realmente complexa, que nos permite afirmar que, em determinado momento, surgirão dúvidas a respeito de qual será o processo que o Estado adotará, por exemplo, para a realização de qualquer iniciativa no campo social, qualquer iniciativa, efetivamente no campo social. Se o Estado prefere fazer uma parceria com uma associação, com uma organização religiosa, com uma cooperativa, por exemplo, ou se o Estado definirá que é muito melhor fazer uma parceria com uma empresa. Essa dúvida vai persistir, essa dúvida efetivamente não vai estar resolvida. Entretanto, cabe a nós, efetivamente, reivindicar de que no campo social, não só pelo fato de serem as organizações mais adequadas, que não buscam lucros, efetivamente a remuneração ao capital, mas que buscam efetivamente a transformação social, as parcerias deveriam ser efetivamente com as organizações da sociedade civil. Devido à sua própria natureza, temos, talvez esse elemento de diferenciação não esteja muito claro, nem para a estrutura do Estado e nem, infelizmente, para o aparato legal. Essa diferenciação de observar de que as organizações da sociedade civil, e aí poderíamos citar, nesse campo específico da regulação, as associações, as organizações religiosas e as fundações, e aí um grupo de cooperativas que foi inserido na 13019, tem muito mais a perspectiva do trabalho social do que efetivamente a remuneração ao capital. Entender isso, a finalidade da empresa não é a atuação social, a finalidade da empresa é a acumulação de capital. Mas entender isso não será tarefa fácil, num Estado brasileiro marcado profundamente pela predominância do capital. E isso vem, historicamente no Brasil, vem desde o início do descobrimento. E foi consolidado principalmente no século XIX, com a legislação que estabeleceu a necessidade de constituição de capital para as iniciativas, seja na área de comércio, de indústria ou prestação de serviços. Então, nós somos marcados efetivamente por essa dimensão e essa dificuldade do Estado entender a diferenciação entre o que é uma finalidade social e o que é efetivamente uma iniciativa que busca muito mais
a acumulação de capital e não a transformação da realidade. Tá? Então, esses elementos são elementos, digamos, gerais, e eles marcam bastante ou profundamente a aplicação concreta, a aplicação prática da própria legislação que nós vamos examinar aqui hoje. A Lei 13.019, ela tem uma definição um tanto quanto geral ou genérica, dizendo que o objeto da lei é instituir normas gerais para a parceria entre a administração pública e as organizações de sociedade civil em regime de mútua cooperação para a consecução de finalidades de interesse público recíproco, e aí mediante projetos, iniciativas conjuntas que podem ser realizadas através de 3 instrumentos específicos que nós analisamos a seguir. Então, na verdade, a lei, na sua definição preliminar, no seu início, ela estabelece que vai existir uma regulação própria nas parcerias conjuntas entre Estado e sociedade civil, e organizações de sociedade civil, mas não deixa claro em que medida ou que espaço isso é possível, isso é exigível de ser implementado. Usualmente, na nossa legislação, nós temos um pouco essa prática de deixar as coisas um tanto quanto genéricas. Ou seja, não há precisão, nós não vamos encontrar essa precisão dizendo, bom, nesses casos específicos aplica-se a lei. Não, em princípio se aplica a lei, mas vai depender da discricionariedade da administração pública, ela vai decidir até certo ponto, em determinado momento, dependerá da pressão da sociedade, etc. e tal. Temos um pouco essa situação legal que estabelecem regras, mas ao mesmo tempo diz que, bom, pode ser ou pode não ser. Usualmente, provavelmente, quem sabe, oxalá, né, isso ocorra. Na verdade, a lei não estabeleceu claramente o espaço específico da sua aplicação. Então, no fundo, acabou colocando na mão da administração pública a decisão sobre a sua aplicação. E pode ocorrer que uma administração pública jamais a implemente. E que possa desenvolver iniciativas de outras formas, recorrendo a outras alternativas, porque não tem interesse em implementar. E, infelizmente, isso tem ocorrido em relação a várias legislações. Lembro especificamente em alguns casos em que a gente tem acompanhado, se vocês considerarem a lei que estabelece a Política Nacional de Resíduos Sólidos, por exemplo, lá diz já, traduzindo sem repetir a lei, diz assim, a lei diz, seria interessante que nos lugares que houvesse cooperativas de catadoras de papel reciclável, que a prefeitura pudesse optar por esses catadores. Mas se ela não quiser fazer, ela não faz. Mais ou menos assim, eu diria. Ou seja, nós temos sempre uma maleabilidade um tanto quanto permissiva, digamos, em relação a fazer ou não fazer. Bom, pode fazer, mas não pode fazer. As únicas certezas que existem a respeito disso é que você tem de cumprir determinadas normas, se você for fazer, e você vai ter de pagar os tributos. Eu sempre digo que no Olimpo
existem três forças que são praticamente intocadas, né? Existe Deus, que todos nós acreditamos, Ele está lá. E depois, aqui do lado, tem uma outra força intocada que a gente nunca mexe, que é a Receita Federal, né? A Receita Federal está lá, né? Você não consegue nem discutir com ela, né? Ela está muito além do Olimpo, né? E do lado de cá um pouco o Banco Central também, é um pouquinho assim, né? Parece que está fora do circuito das discussões, né? E aí estamos nós, tentamos cumprir aquilo que nós podemos fazer em relação à sobrevivência frente às regras estabelecidas. A lei diz que ela será aplicada para todas as instâncias da área pública. União, Estados, Distrito Federal, municípios, respectivas autarquias, fundações, empresas públicas, sociedades de economia mista, prestadores de serviço público e suas subsidiárias, chamadas pessoas jurídicas de direito público, elas estão todas submetidas à lei. Isso significa que a lei vai valer para a União, Estados e municípios e aí todas as iniciativas que estão a ela vinculadas. Eu volto a repetir, e vou entrar depois, de que efetivamente, nos casos em que a administração pública decidir aplicar a lei, ela se aplica nesse âmbito aqui, portanto. Nessas parcerias, todas elas estão submetidas à lei, com algumas exceções que nós vamos ver posteriormente. Mas ela está valendo para todo mundo. No caso dos municípios, a lei entra em vigor só em 1º de janeiro de 2017. No caso da União e dos Estados, a lei já está em vigor. Portanto, ela deve ser cumprida. Eu vou falar ainda nessa apresentação, tanto da aplicação subsidiária da lei, quanto da permanência dos convênios pendentes. Mas isso é num processo, num período de adequação. A lei entrou em vigor no dia 23 de janeiro de 2016 e a partir dessa data ela já está em vigor. Portanto, não é mais permitido a nenhuma estrutura do Estado, tanto da União do Estado e dos Estados, União e Estados, nenhuma estrutura do Estado pode abrir qualquer parceria com a sociedade civil, a não ser no âmbito dessa lei. Fora, portanto, não no âmbito da legislação anterior. Já está, portanto, em vigor essa lei a partir dessa data de janeiro. A parceria, a lei define o que é essa parceria. Então, conjunto de direitos, responsabilidades e obrigações decorrentes da relação jurídica estabelecida formalmente em administração pública e a organização da sociedade civil em regime de mútua colaboração. Então, tem de ficar claro o seguinte, a lei regula a decisão de estabelecer uma colaboração entre Estado e sociedade civil. Como eu disse para vocês, o estabelecimento dessa colaboração depende de dois fatores. Depende da decisão do Estado e depende, claro, da decisão da sociedade civil. Teoricamente, essa parceria vai ocorrer, mas na prática, essa parceria dependerá muito da iniciativa do Estado. Então, não é uma iniciativa automática. É uma iniciativa que, quer dizer, é uma possibilidade que depende fundamentalmente da decisão da estrutura do Estado. Portanto, nesse caso específico, o Estado é que vai tomar a iniciativa e aí a sociedade civil acaba aderindo a essa iniciativa. Em relação a isso, é importante que tenhamos presente uma outra cultura
legal, institucional legal que temos no Brasil em que vivemos, que é a cultura do Estado como centro da vida nacional. Infelizmente, nós não temos a cidadania como centro da vida nacional. A vida nacional é balizada pela intervenção do Estado. Ou seja, nós estamos num ponto em que o cidadão serve ao Estado e não o Estado serve ao cidadão. Há, portanto, uma inversão, digamos, de posicionamento, uma inversão da própria ideia de democracia, onde, na verdade, não é o governo do povo, é o governo do Estado ao qual o cidadão serve. Houve uma inversão que nós nunca conseguimos alterar, nós nunca conseguimos recuperar. Essa é a tendência do Estado atual, não é um exemplo típico só do Brasil, é um exemplo típico na maioria dos países. Mas a verdade é que nós não conseguimos recuperar a ideia do Estado como serviço à cidadania. Infelizmente, não temos isso. Isso ocorre tanto no nível da estrutura maior, quanto no nível do dia a dia do cidadão. Nós temos o conceito, por exemplo, de autoridade. A autoridade é aquela que se sobrepõe ao cidadão, e não a autoridade é aquela que está a serviço do cidadão. Então, essa inversão, ela está presente permanentemente, inclusive na estrutura legal. Então, essa é uma luta da democracia. Uma luta da democracia será exatamente inverter essa equação, tornando a cidadania como foco central da nação, onde o Estado é um serviço necessário, importante, que deve ter a sua capacidade de desenvolvimento de iniciativas, mas é um serviço à cidadania e não o inverso. Enfim, de qualquer maneira, como temos uma estrutura de Estado, que é uma estrutura que centraliza a capacidade de decisão, acaba que a parceria será muito mais uma parceria a partir da decisão do Estado do que propriamente uma parceria onde partes iguais combinam uma ação conjunta. Então, isso ocorre também na teoria dos contratos, ou seja, nos contratos, usualmente, não são, apesar de que a legislação diz que o contrato é um acordo entre partes, na maioria dos contratos aos quais nós nos submetemos, é um contrato, é uma iniciativa de adesão, onde uma parte decide e você chega e diz se aceita ou não aceita. E pronto. Vocês vão alugar um imóvel, é isso que acontece. O proprietário define as regras e você chega e dizem se aceita ou não aceita. Isso não é contrato. Isso pode ser chamado de acordo de adesão, pode ser chamado de outra coisa. Isso não é contrato. Contrato seria partes iguais que negociam igualmente uma relação, uma cooperação, uma ação conjunta. Mas, enfim, isso são todas discussões um pouco teóricas a respeito do que nós temos de enfrentar aqui em relação à legislação. Em relação aos instrumentos de parceria, como eu disse anteriormente, não mais vai ser permitida a realização de convênios. Muitas das nossas entidades trabalharam com os chamados convênios, que, como eu disse, estavam pendurados aí no artigo 116 da Lei 8666, que trata das licitações, portanto, estavam completamente fora do lugar do ponto de vista legal. Esses convênios se encerram, portanto, convênios só são permitidos na relação entre União, Estados e municípios e respectivas instituições. Portanto, fora disso, fora desse âmbito, os convênios não são mais permitidos.
há possibilidades de contratos, evidentemente, aí nós vamos ver que em alguns casos caberá ainda a Lei 8666 e em outros casos caberá a 13019. Tentando estabelecer aí, fazendo, quem sabe, um exercício, uma tentativa de estabelecer aí uma separação um pouquinho mais clara quando cabe uma lei, a aplicação de uma lei, quando cabe a aplicação de outra lei. Bom, se anteriormente se falava em convênios, e como nós não vamos falar mais em convênios, nós vamos falar em outros instrumentos, portanto. Os instrumentos estabelecidos pela Lei 13019 são 3. E que serão utilizados, então, nessa parceria. O primeiro é o termo de colaboração. Termo de colaboração é o que estabelece, portanto, um contrato entre o Estado e a sociedade civil no âmbito da Lei 13019. Observem de que o termo de colaboração é um instrumento que está situado na regulação da Lei 13019 e aí depois nos decretos respectivos, decreto federal e decreto estadual, e no futuro os municípios também terão os seus decretos de regulação municipal. Então, usualmente se utilizará esse instrumento para estabelecer essa relação que envolva transferência de recursos públicos, ou seja, volto a repetir o que eu notei já no início da minha fala, de que tenham presente de que apesar de haver um instrumento, que o terceiro instrumento que a gente vai falar aqui, que não envolve recursos públicos, na verdade, a Lei 13019 e os decretos reguladores têm como foco, efetivamente, a possibilidade de transferência de recursos públicos do Estado para a organização da sociedade civil, para a execução de políticas públicas. Em conjunto, execução conjunta, portanto, de políticas públicas com o uso de recursos públicos. Então, quando se trata de uma iniciativa do Estado para a execução de uma política pública em parceria com a sociedade civil, usa-se esse instrumento, chamado termo de colaboração. Vamos ter alguma dificuldade ainda pela frente para esquecer a palavra convênio, né? A gente vai utilizar ainda, porque está embutido, quem trabalhou com recurso público, as organizações da sociedade civil que trabalharam com recursos públicos, terão embutido na cabeça um pouco a palavra convênio. Nós vamos ter nos desgrudar do convênio, né, e passar a usar o termo de colaboração. Então, o primeiro instrumento, que é o central da Lei 13019, é o termo de colaboração entre Estado e sociedade civil. Como eu disse, o termo de colaboração, ele envolve a transferência de recursos públicos, primeiro. E segundo, o termo de colaboração sempre será de iniciativa do Estado. O Estado toma a iniciativa de colocar à disposição recursos para a execução de uma política pública em parceria com a sociedade civil. Então, observem aqui de que, na verdade, nós temos aí presente alguns elementos do termo de colaboração, que são o fato de que se trata de uma iniciativa do Estado. Bom, primeiro deve existir a política pública, depois é uma iniciativa da estrutura do Estado, nas diversas instâncias, para executar essa política pública através de uma parceria
com a destinação de recursos públicos. Observe que, ao fazer esse enunciado, eu estou estabelecendo alguns pressupostos para o termo de colaboração. Primeiro, estou estabelecendo como pressuposto que exista política pública. Segundo pressuposto, que existam os recursos públicos para essa política, porque isso é um problema. Né? Não há orçamento, o recurso não foi liberado, está contingenciado, desapareceu, etc, etc. Né? E, em terceiro lugar, a decisão do Estado de fazer a parceria com organizações da sociedade civil. Porque poderia não ser. E esse talvez seja o grande dilema que vamos enfrentar na prática. Ou seja, em que medida o Estado tem a vontade de estabelecer essa parceria. Em que medida o Estado, em alguns casos, não preferiria, por exemplo, optar por outra estrutura, por outra organização, que eu falei anteriormente. Ele poderia optar por uma empresa. Aparentemente, esse tem sido o processo, digamos, mais presente na realização de iniciativas a partir da ação do Estado. Cabe, portanto, à sociedade civil demonstrar, primeiro, de que, em relação à atuação social, a organização da sociedade civil é o instrumento mais adequado, primeiro, e segundo, principalmente, aquilo que tem se constatado ao longo da história brasileira, de que, na verdade, quem chega nas populações mais pobres, quem chega nos mais necessitados, são efetivamente as organizações da sociedade civil. São as iniciativas sociais que chegam lá mais próximo, chegam àqueles que mais precisam da mudança. Efetivamente não é interesse da empresa trabalhar com desprendimento. Só para dar um exemplo em relação a esse debate quanto aos instrumentos da Lei 13.019. Então, nesse sentido, caberá também a pressão social sobre a estrutura do Estado para mostrar de que, efetivamente, na execução de políticas, a melhor alternativa seria a parceria entre o Estado e as organizações da sociedade civil. Esse é o primeiro instrumento. O segundo instrumento é o termo de fomento. Os dois instrumentos foram criados pela Lei 13.019. Qual é a diferença entre um e outro? A diferença principal é a seguinte: termo de colaboração é iniciativa do Estado. Termo de fomento é iniciativa da sociedade civil. Então, esse é digamos que é uma primeira, a parte mais essencial da diferenciação entre termo de colaboração e termo de fomento. Como é que é o procedimento? No caso do termo de colaboração, o Estado pré-define a execução da política, portanto, o Estado abre o espaço para essa execução e decide desenvolver uma iniciativa que será, para a qual será utilizado o instrumento termo de colaboração. Mas a sociedade civil, tecnicamente ou teoricamente, poderia não esperar o Estado definir a execução da política pública. A sociedade civil poderia fazer uma proposta detalhada, circunstanciada, para a execução de uma política pública. Então, quando a sociedade civil fizesse uma proposta para o Estado
no âmbito da execução de uma determinada política, seja em nível regional, local, por um grupo social específico, essa iniciativa se chamará de termo de fomento. Há um fenômeno aqui presente na característica que eu me referi anteriormente, no que se refere à nossa cultura da legislação brasileira, que é a característica seguinte: a sociedade civil pode sim apresentar uma proposta de execução de uma política circunstanciada, abrangendo um grupo social, abrangendo uma temática, etc. e tal. Mas essa proposta não se traduz em execução. Ou seja, essa proposta será recebida pelo Estado, o Estado pode ou não fazer. Portanto, dependerá do Estado dizer se essa proposta que chegou da sociedade civil é uma proposta que vale a pena ser executada ou não. Se o Estado decidir que a proposta é interessante, vale a pena e pode ser executada, ela automaticamente se insere no campo do termo de colaboração, como se fosse uma iniciativa do Estado. E quem a apresentou, a organização da sociedade civil que apresentou a proposta, não se habilita para a sua execução. Ela como que começa um procedimento, aí passa para chamamento público, onde quem apresentou vai concorrer com outros para se habilitar na execução da política. Então, concretamente, sejamos honestos, a lei criou esse instrumento chamado termo de fomento, mas o esvaziou completamente, na medida em que colocou exatamente na mão da estrutura do Estado a decisão de receber ou não. Não há nenhuma obrigação do administrador público que receber uma proposta como essa de executar. Claro, nós entendemos que, concretamente, o administrador vai ter de considerar a disponibilidade orçamentária, as prioridades da sua política, etc., etc. Mas esse detalhe da lei ter criado um instrumento e depois não ter viabilizado espaço próprio da execução, é uma coisa bastante presente, como eu disse anteriormente, na nossa legislação. Então, apesar de ter sido criado esse termo de fomento, ele é falado ao longo da lei, ele não é operacionalizado. Então, é um instrumento existente, mas cuja operacionalização praticamente não existe. E o segundo fato é de que a organização da sociedade civil que construísse um termo de fomento, portanto, todo circunstanciado, com uma proposta concreta, com o detalhamento da proposta, ao entregar o termo de fomento, ela perde a titularidade da proposta e ela passa a ser uma proposta do Estado e não dela. Então, com isso, no meu ponto de vista, a lei esvaziou o instrumento. Ela criou, mas esvaziou. Tirou praticamente a possibilidade de que houvesse pelo menos um mínimo de tramitação ou obrigatoriedade em relação ao desdobramento da execução da iniciativa da sociedade civil. A única coisa, talvez, que seja positiva, é de que se a sociedade civil apresentar essa proposta chamada termo de fomento ao Estado, o Estado deve responder. Ou seja, não é admitido pela lei o silêncio absoluto. A gente vai observar que pelo menos isso, né? O Estado vai responder. Vai dizer, não quero, pronto. E registra lá na plataforma eletrônica. Não quero. Não posso, não vai, não está dentro das minhas prioridades. Acabou. Tem de justificar. Então, pelo menos isso. Então, esse é o segundo instrumento, ele existe. Provavelmente seja um campo nosso de intervenção futura. Vamos ter ele presente,
quem sabe no futuro possa ser um instrumento a ser desenvolvido. Talvez para isso seja necessário repensar o papel do Estado. Isso não vai ser fácil, mas quem sabe o futuro, né? A gente diz que o futuro a Deus pertence, né? E quem sabe no futuro a gente consiga repensar o papel do Estado e conseguir que essas iniciativas sejam efetivamente implementadas. O terceiro instrumento, que não estava na versão inicial da primeira aprovação da lei de 2014, ele só vai entrar com a lei 13.204, é o chamado Acordo de Cooperação. Acordo de Cooperação é uma iniciativa que vinha com uma certa dificuldade de ser implementada, mas é uma prática bastante comum, que é uma parceria entre Estado e sociedade civil, mas que não envolve recursos públicos. Quer dizer, não envolve recursos financeiros, desculpe. Não envolve recursos financeiros, mas envolve a possibilidade, por exemplo, de colocar à disposição espaços, equipamentos, instalações, compartilhamento, doação de bens, etc. e tal, que ficariam disponibilizados, portanto, para a sociedade civil, por tempo determinado ou não, porque a lei, já me adiantando um pouco na análise da lei 13.019, a lei abriu a possibilidade de que bens provenientes da parceria possam ser doados às organizações da sociedade civil. Então, essa possibilidade, se ela não fizer parte do termo de colaboração, ela pode ocorrer sem que haja necessidade de envolver recursos financeiros. Então, o Estado tem um equipamento aí, ele pode estabelecer um acordo de cooperação com uma organização da sociedade civil, que o equipamento seja disponibilizado para essa organização, que ela utilize esse equipamento e, eventualmente, caso o órgão público não mais precise do bem, esse bem pode ser doado para a organização da sociedade civil para ser utilizado na continuidade do objeto da parceria. Então, observe que aqui nós estamos abrindo já, porque isso vai ser depois regulado pela própria lei mais adiante, nós estamos abrindo uma possibilidade que vinha trazendo muito problema na relação entre Estado e sociedade civil, que estava relacionada aos equipamentos adquiridos com a parceria e que tinham de ser devolvidos à estrutura do Estado. E aí acontecia o seguinte: a organização da sociedade civil tinha de devolver para a estrutura do Estado. O Estado não sabia o que fazer com esses equipamentos. Aí ficava esse impasse sempre. O que vai fazer? Devolve ou não devolve? Às vezes tinha equipamentos que eram completamente obsoletos. E aí eram devolvidos para quê? A gente acompanhou um processo recente de um convênio de quase 20 anos, onde o Estado está pedindo a devolução de um grampeador e de um telefone celular, daquele tijolão grande lá. Telefone celular. Então, esse tipo de coisa, pelo menos isso a lei veio trazer essa possibilidade. Esse acordo de cooperação também pode ser utilizado, portanto, e isso para as entidades é uma coisa interessante, para a cessão de espaços públicos. A gente tem observado que a estrutura do Estado possui, usualmente, galpões, casas que estão aí se deteriorando, que não são utilizadas e que exatamente não são ocupadas por uma série de impasses burocráticos.
A possibilidade do acordo de cooperação é exatamente essa, a disponibilização desses espaços, pode ser incomodado, por exemplo, por um tempo determinado, que são utilizados pela organização da sociedade civil, sem os impedimentos que havia anteriormente em relação a essa utilização. Então, esses são os 3 instrumentos, portanto, que a Lei 13.019 instituiu e que passam a vigorar a partir de janeiro desse ano. Como eu disse, para os estados e para a União a partir de janeiro desse ano e para os municípios a partir de janeiro do ano que vem. Bom, eu não sei se até aqui, porque aqui agora nós vamos entrar no enquadramento e nas exceções. Então, eu não sei se até aqui tem alguma pergunta, algum questionamento, etc. e tal, para a gente poder esclarecer dessa primeira parte que a gente passou, portanto, se existe alguma pendência que seria interessante esclarecer. Sim. Eu não consigo ouvir, infelizmente, não consigo ouvir. Oi, eu tenho uma pergunta. Eu sou da ABREC, Associação dos Renais Crônicos, e nós estamos reformulando o nosso estatuto de acordo com a Lei 13.019. Então, assim, o termo de colaboração, termo de fomento e acordo de cooperação são 3 palavras que elas têm que aparecer no nosso estatuto, porque antigamente nós utilizávamos a palavra convênio. E aí eu tenho uma dúvida. Nós, por exemplo, como nós éramos de utilidade pública federal, municipal, estadual, a gente coloca no estatuto, por exemplo, esses termos e coloca de acordo com a Lei 13.019. Essa é uma dúvida que nós estamos tendo na reformulação do nosso estatuto. E essas palavras também, então, como que nós realizaremos essa colocação no nosso estatuto? Tá. Especificamente a respeito das mudanças que são necessárias de fazer no estatuto, haverá um artigo que a gente vai passar na parte da tarde. Mas, de fato, a maioria dos estatutos, em algum artigo, às vezes lá no início, no 4º ou 5º artigo, ou lá no final das disposições gerais, diz essa associação poderá firmar convênios, etc., etc., a sugestão é de que, de fato, vocês incluam nessa parte do artigo do Estatuto termos de colaboração, pelo menos termos de colaboração e de cooperação. Não que isso seja tão essencial, porque, na verdade, o que está na lei é que vai se impor. O Estatuto só teria validade se ele dissesse não pode. Mas se ele não disser que pode, vai poder, porque a lei se impõe ao estatuto. Mas, de qualquer maneira, a sugestão que nós estamos fazendo é que coloquem sim no estatuto que poderá firmar. Não pode mais firmar convênio, então pode tirar. Não adianta manter lá porque não pode mais. Mas pode firmar termos de colaboração, fomento e cooperação, por causa do... sejamos honestos, eu sei que estão aqui presentes muitos agentes públicos, sei que os agentes públicos têm um trabalho fantástico, formidável em suas instituições, mas sabemos também de que sempre existe aquele que vai lá no estatuto e vai dizer, não está aqui, não pode. Então, a sugestão, desculpem, mas essa é a realidade que nós enfrentamos. Então, a nossa sugestão é que coloquem no artigo que diz, incluam isso no artigo porque vai estar lá. Como deverão incluir, as associações deverão incluir mais 3 artigos que a gente vai se referir posteriormente, eles normalmente terão de modificar o artigo para adequar a lei 13.019. A gente está sugerindo que façam isso e que façam do jeito que está na lei. Não aproximado, exatamente do jeito que está na lei, porque isso evita exatamente que a pessoa depois, quando conferir os documentos, porque o agente público tem de conferir os documentos, ele encontre exatamente do jeito que está na lei.
Tá? Então, isso é uma sugestão que a gente faz no campo das modificações dos estatutos das organizações. Eu lembro para vocês de que há uma diferenciação em relação às associações, das organizações religiosas e das cooperativas que estão enquadradas na 13019. Portanto, as mudanças estatutárias serão diferenciadas, com exceção de um dos artigos, a mudança estatutária será diferenciada. A gente vai se referir a isso posteriormente, quando estivermos estudando a lei. Nós já fizemos a reformulação do estatuto e nós colocamos de acordo com a lei do marco regulatório. Colocamos isso no estatuto. Então tem que mudar, então agora vai ter que colocar então termo de fomento, termo de conveniamento. Não, é o seguinte, se o artigo do estatuto disser a associação tal poderá firmar convênios, contratos e não citar, a sugestão é que vocês tirem convênios e coloquem termo de colaboração. Se não constar nada, não coloca nada. De acordo com a lei, está ótimo. Não precisa colocar nada. Mas se constar só aquilo, porque é o seguinte, isso acontece não só com órgão público, isso acontece com o banco também. Vocês vão abrir a conta e o banco vai lá e lê até os ponto e vírgula. Então é o seguinte, se vocês colocarem lá, a associação poderá, se estiver lá, a associação poderá firmar convênios, contratos, apresentar projetos, etc. e tal, e não constar isso, a pessoa que for ler, ela pode entender que o estatuto só autoriza aquilo, e não autoriza outras coisas. Então, tirem. Se não constar nada, vale a lei. Então, de acordo com a lei, está bom. Elas não fazem só termo de fomento e conveniamento com o órgão público, elas fazem também com as privadas. Eu, por exemplo, acabei de fazer um termo de convênio com a Vivo. Sim. E é termo de convênio. Então, eu acho que se tirar a palavra convênio, eu não vou poder fazer com as privadas. Não, com as privadas não se faz convênio efetivamente. A lei deixou muito claro, está na lei 3.019. Convênio é só entre órgãos públicos. Você pode chamar de, sei lá, chama de convênio. Nesse caso, vocês fizeram um contrato. Não é uma parceria que é mediada por um contrato. Mas, enfim, o que eu estou, em relação ao estatuto, é o seguinte, se constar lá a definição daquilo que pode, mudem. Se no estatuto não constar nada, deixem sem nada, porque aí vale a lei, tá? Porque o estatuto faz a restrição. Então, se consta só convênio, mude, acrescente. Se quiser manter a palavra convênio, mantenha, mas a lei diz que não pode mais. Está lá na frente, lá no finalzinho da lei, diz que convênio não pode mais. Daniel. Então, nós vamos ver isso. Logo em seguida, a gente vai ver essa questão. Daniel. Sim. Eu acho que em relação... Aqui, sou eu. Em relação a essa questão que você colocou com a iniciativa privada, eu acho que é interessante colocar parcerias. Porque aí você engloba todos, além de citar termos de colaboração, fomento e cooperação, parcerias. Porque parcerias entra a iniciativa privada, a iniciativa com o governo, e você dá uma amplitude. Cita esses termos que já estão dentro da lei, pode citar a lei, e coloca também parcerias, porque aí fica mais amplo e não tira, e não fica essa dúvida com a iniciativa privada. Brevemente, quem está enquadrada aqui? Está claro que, na medida em que a administração pública fizer parceria com entidades privadas sem fins lucrativos, a chamada entidades privadas sem fins lucrativos, aí estão incluídas as associações, inclusive sindicatos, as fundações e as organizações religiosas. Sempre que houver parceria com essas entidades, será utilizada a Lei 3.019. Isso está bem estabelecido. Estão fora os partidos políticos. A lei proíbe essa parceria com partidos políticos, portanto, transferência de recursos públicos para partidos políticos.
E nos casos tratados especificamente no artigo 3º, que nós vamos já apresentar as exceções que estão fora da Lei 13.019. Então, isso como regra geral. Ela também pode firmar parceria em base a essa lei com um grupo específico de cooperativas. Não são todas as cooperativas, é um grupo, eu já vou falar deles, é um grupo descrito especificamente no inciso 2º do artigo 2º da lei. E estão também enquadradas aqui as emendas parlamentares. Então, as emendas parlamentares terão de cumprir o que está estabelecido na 13.019, com a especificidade definida no âmbito da emenda parlamentar. Quais são as associações e fundações que podem se habilitar? Então, a lei vai dizer de que as chamadas pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, que seriam então as associações e fundações e organizações religiosas, elas podem se habilitar para participar de parcerias em base à Lei 13.019, contanto que não distribuam resultados, superávites, patrimônio entre os associados. Isso não significa pagamento de salário, remuneração, mas é distribuição de patrimônio ou de resultados obtidos nas operações realizadas. Então, nesse caso, as associações, fundações e organizações religiosas podem se habilitar a participar de parcerias no âmbito da Lei 13.019. Há um pequeno detalhe aí que ocorria em relação ao pagamento de dirigentes de associações. Isso nós vamos tratar adiante, mas de qualquer maneira me antecipo, porque havia uma interpretação extensiva do Código Tributário Nacional, porque o Código Tributário Nacional diz que não pode distribuir parcelas do patrimônio, mas o Código Tributário não fala que não pode remunerar. Então, nesse caso, a lei, e isso veio pela 13.204, a lei estabeleceu claramente que dirigente de associação, quando participa da execução de programas de parceria, pode sim ser remunerado. Não está claro, e isso eu vou me referir depois quando tratar da lei, não está claro como ocorrerá isso. De que jeito vai se fazer esse pagamento. Não poderá ser por RPA, terá de ser contratado, então teria de assinar a carteira. Isso são questões práticas que terão de ser enfrentadas na implementação da lei. Mas a lei autorizou especificamente essa remuneração. Tá? Que eu me referi aqui, então, essa distinção a respeito da remuneração. Ou seja, eles não podem ser remunerados pelo exercício do cargo na associação. Lembre que na cooperativa pode, através de prolabora, mas na associação e nas fundações não pode ser remunerado pelo exercício do cargo, mas pode ser remunerado pela execução de programas. Portanto, sim, com prestação de serviço. Na medida em que se envolverem na execução do programa, podem ser remunerados, inclusive em atividades de coordenação de eventuais parcerias. Então, podem ser remunerados para isso, sem que a entidade perca sua classificação de sem fins lucrativos. Aqui é bem pequenininho, mas, enfim, é uma especificidade que veio definir quando as entidades podem efetuar essa remuneração
podem efetuar essa remuneração desde que cumpram aí promoção da assistência social, promoção da cultura, defesa e conservação do patrimônio, promoção gratuita da educação, saúde, segurança alimentar, nutricional, etc. E tal. É um rol de características que estavam previstas na lei que instituiu os OCIPs e que agora foi estendida a todas as associações, fundações e organizações religiosas, permitindo, portanto, a possibilidade de remuneração de dirigentes, no caso da execução de programas, em parceria. Tá? Depois, eventualmente, entramos aqui, vocês podem acessar esse detalhamento. Em relação às cooperativas, a lei estabeleceu, portanto, uma diferenciação em relação às cooperativas. Apesar de que, na nossa tradição jurídica, nós temos um único tipo de cooperativa, a lei veio estabelecer 2 tipos de cooperativas. Coisa que nós, do campo da economia solidária, vínhamos defendendo há bastante tempo. Ou seja, existem cooperativas que são empresariais capitalistas, e existem cooperativas de viés solidário, de ajuda mútua. Há uma distinção entre uma e outra. A nossa legislação cooperativista nunca reconheceu isso. Mas aqui se estabeleceu uma reclassificação, onde a Lei 13.019 reconheceu a existência de um tipo de cooperativa, ou várias modalidades de cooperativa, que cumprem função social, portanto, estão voltadas para a parceria no âmbito social. Então, vai falar das cooperativas sociais, as integradas por pessoas em situação de risco, vulnerabilidade pessoal ou social, os programas de combate à pobreza, geração de trabalho e renda, fomento, educação, capacitação de trabalhadores rurais e agente de assistência técnica e extensão rural, e as capacitadas para a execução de atividades de projeto de interesse público e cunho social. Portanto, há uma distinção. Só essas podem se habilitar para participar de chamamentos públicos no âmbito da 13.019. As outras cooperativas que não estão classificadas aqui, elas só podem participar das licitações reguladas pela 8666, mas não nesse âmbito da 13.019. Tá? Então, eu estou dando em relação às organizações religiosas, houve uma caracterização das organizações religiosas que podem participar também de parcerias, desde que, diz aqui, se dediquem a atividades ou projetos de interesse público e cunho social distintas das destinadas a fins exclusivamente religiosos. Ou seja, na verdade, estava havendo uma mistura muito grande no acesso a recursos públicos em relação à execução de finalidade social, misturando com iniciativas puramente religiosas. Né? Havia dinheiro público para fazer, desde procissões, desde manifestações religiosas, até trabalho efetivamente social. Então, a lei veio dizer, bom, é possível as organizações religiosas se habilitarem a participar de chamamentos públicos, desde que elas tenham claro que as suas atividades têm interesse público e cunho social e não exclusivamente religioso. Claro que ainda é um campo um pouquinho confuso, mas enfim, eu acho que há uma definição bastante, um pouquinho melhor a respeito de distinguir quando tem um trabalho social e quando apenas tem finalidade religiosa. Eu acho que outra coisa que o Estado reconhece, através da lei, de que organizações religiosas podem sim ter um trabalho social. E elas desenvolvem um trabalho social importante, sem misturar
com ações, por exemplo, de templos que se dedicam exclusivamente ao aspecto religioso e acabam se apresentando como beneficiárias de recursos sociais. Então, há uma distinção aí bastante clara, apesar de que nós ainda não temos uma regulamentação específica para as organizações religiosas. Porque, nesse momento, a partir do Código Civil, as organizações, apesar de classificadas no Código Civil, elas continuam sendo equiparadas às associações. Então, nesse campo, praticamente, as organizações religiosas, elas entram no rol das características das associações. Tá? A lei também reconheceu que as políticas públicas setoriais, e vocês vão observar de que, nesse caso específico, os conselhos de políticas públicas vão ser reconhecidos, portanto, eles têm participação nessa parceria, e devem ser levados em conta quando as parcerias dizem respeito a políticas públicas setoriais e a existência dos respectivos conselhos. Portanto, a lei sugere que os conselhos tenham papel ativo, tanto em relação à definição na execução da política, quanto também na prestação de contas. E que elas tenham um papel importante em relação a esse processo de parceria entre a administração pública e as organizações de sociedade civil. Bom, um detalhe que eu não coloquei aí, que eu queria destacar, é o seguinte: a modalidade chamamento público é exclusiva da 13019. Até agora, se fazia chamamento público em base a 8666. Isso não é mais permitido, porque, inclusive, a 8666 não prevê o chamamento público. Então, nesse caso, em todas as vezes que houver chamamento público, isso diz respeito a essa lei 13019, que é a forma de procedimento para a parceria entre Estado e sociedade civil. Se a forma for chamamento público, essa forma diz respeito a essa lei e, portanto, terá de seguir os trâmites dessa lei, deixando, portanto, de fora a possibilidade de operações reguladas pela lei das licitações. Nesse campo aí, vão aparecer algumas dificuldades concretas que provavelmente terão de ser resolvidas caso a caso. Bom, as parcerias no âmbito do poder público entre pessoas jurídicas e direito público continuam sendo regidas, como eu disse antes, pelo artigo 116 da Lei 8666. E terão como instrumento de contratualização os convênios. Então, na área pública serão os convênios. As contratações de obras e serviços de grande porte com sociedades, sejam elas empresárias ou simples, inclusive cooperativas, continuam sendo reguladas pela 8666. E terão como instrumento dessa relação os contratos mediados por licitações. Tá? Então, aí continua, a 8666 não foi revogada, ela continua. O que a 13019 diz é que a 8666 é uma coisa e o outro campo é regulado por essa nova lei. Quem é que está fora? Além disso, quem é que está fora da 13019? Então, não cabe aplicação da 13019 nos recursos homologados pelo Congresso Nacional ou autorizados pelo Senado, naquilo que as disposições específicas dos tratados, acordos e convenções internacionais. Então, nas transferências decorrentes de tratados, acordos internacionais, não cabe aplicação
da 13019. É a exceção constante no artigo 3º. Os contratos de gestão celebrados com organizações sociais, aquela pessoa jurídica chamada de organização social, também estão fora da 13019. Portanto, elas são reguladas por uma lei específica, que é essa 9637 de 98. Isso no caso das organizações sociais. Além disso, estão fora vai se chamar de convênio, é a única exceção que a lei abriu. Estão fora os convênios e contratos que são celebrados com entidades filantrópicas sem fins lucrativos que prestam serviços à área da saúde vinculada ao SUS. Então, especificamente esses, observe que são as únicas entidades filantrópicas que estão fora do âmbito da 13019, especificamente essas que prestam serviço na área da saúde vinculada ao SUS. Essas terão uma relação com o Estado mediada por um chamado convênio, porque nesse caso específico é uma ação complementar pública, complementar ao serviço público. Portanto, nesse caso, não cabe a 13019. As transferências de recursos das entidades culturais inseridas no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, integrada à Política Nacional de Cultura Viva, também estão fora do âmbito dessa lei, porque tem uma regulação específica que define a transferência desses recursos. Os termos de parceria celebrados com os CIPs. Sim. Sérgio, é que eu tenho medo de passar depois. Quando aqui coloca a questão de contratos e convênios, ele diz isso na lei da questão do SUS? Porque nós temos também a questão do Sistema Único de Assistência Social, que tem serviços tipificados e que são realizados na rede socioassistencial e que tem o mesmo princípio do SUS, na questão de que ele é uma ação complementar ao Estado. E é nesse sentido que o senhor está falando? Não. A lei 13019 diz no artigo 3º, não se aplica a exigência dessa lei, diz exatamente o seguinte: aos convênios e contratos celebrados com entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, nos termos do parágrafo 1º do artigo 199 da Constituição Federal. O parágrafo 1º do artigo 199 trata especificamente do atendimento à saúde. Portanto, as outras estão encaixadas na 13019. O que está fora é só especificamente esses da área da saúde. Em relação às OCIPs, quando se trata de termos de parceria estabelecido entre o poder público e as OCIPs, isso é regulado pela lei das OCIPs e, portanto, não cabe a aplicação da 13019. Isso não significa que as OCIPs não possam se habilitar em parcerias em base à lei 13019, fora dos chamados termos de parceria. Mas quando for termo de parceria, ele é regulado pela lei específica. Os pagamentos relacionados ao PNAE, Programa Nacional de Alimentação Escolar, ao Programa Dinheiro Direto na Escola, PDDE, transferência destinada à Fundeb, Fundo de Manutenção, Desenvolvimento de Educação Básica, Valorização dos Profissionais de Educação, e de recursos para o Programa de Complementação ao Atendimento Educacional Especializado às Pessoas Portadoras de Deficiência. Esses casos estão fora também da 13019, porque tem uma regulação específica em relação a essas transferências. Então, todas as entidades que trabalham com pessoas com deficiência, elas estão fora da lei, da 13019? Não. Não. Não? Depende da fonte de programa. recurso. Depende da fonte de recurso. Então, se a fonte de recurso for de um desses programas, então vai cumprir o que está definido na regulação do programa.
Isso significa que as entidades que trabalham com deficiência, se fizerem parcerias de outro tipo, não dos recursos provenientes desses programas, estarão enquadradas na Lei 13.019, tá? Isso vale para todas as organizações. Então, na medida em que estiver enquadrada nesse tipo, ela estará fora. Mas, se não, não. Senão, ela pode se habilitar, como as outras, dentro dos chamamentos públicos da 13.019, tá? Mas o Programa Nacional de Atenção Oncológica, PRONAM, e o Programa Nacional de Apoio à Atenção à Saúde da Pessoa com Deficiência, o PRONASP, também tem regulação própria e está fora da lei. Bom, os pagamentos de anuidade e contribuição de associações aí de para organismos internacionais, ou entidades constituídas por membro do Poder, Ministério Público, dirigente de órgão ou entidade de administração pública, isso está fora. E, finalmente, as parcerias entre a administração pública e as organizações sociais autônomas, que é o chamado Sistema S, que já tem regulação específica também e que, portanto, não se submetem às obrigações da Lei 13.019. Esses são os que estão fora. Eu falo aí dos fundamentos gerais, eu não vou entrar nesse tema dos fundamentos gerais. É interessante vocês lerem, isso está no artigo 5º da lei. Gestão pública democrática, reconhecimento da participação social, etc. e tal. São intencionalidades. A maioria das leis tem esses princípios e, na maioria dos casos, ninguém liga para eles, mas, enfim, eles estão aí, é bom a gente lembrar que eles existem e que deveriam ser considerados esses princípios. Existe um detalhe que acaba sendo importante nessa discussão sobre a parceria com o poder público, que o poder público só vai poder estabelecer a parceria, e isso são os requisitos, portanto, se ele cumprir alguns pressupostos para poder realizar a parceria. O primeiro pressuposto é que o poder público, o administrador público, tenha capacidade operacional de administração pública para celebrar a parceria. Portanto, que ele tenha condições de levar adiante essa parceria. Esse é o primeiro requisito. Segundo, que ele faça uma análise das propostas com o rigor técnico necessário. Terceiro, que tenha gestores habilitados para dar acompanhamento, fiscalizar, controlar a execução. E tenha capacidade de prestação de contas de forma e nos prazos determinados por lei. De modo geral, a administração pública não tem estrutura para cumprir isso. Não tem estrutura para cumprir isso. Ou seja, normalmente no âmbito público tem 1, 2 ou 3 pessoas tendo que cuidar de tudo. Então vai acumulando, né? Certo que agora vamos reduzir os papéis, felizmente vamos reduzir os papéis, mas assim mesmo vão se acumulando muito, e o quadro de pessoal normalmente é muito limitado. Imaginem que isso ocorre no governo federal, ocorre nos governos estaduais e vai ser muito mais complicado nos governos municipais. A capacidade instalada para poder dar acompanhamento aos processos, a fazer um bom chamamento público, a examinar documentos, a observar a execução. Aliás, nesse sentido, eu já vou abrindo aqui uma pequena observação a respeito do decreto estadual, né, 14.494, na medida em que eu vou analisar alguns tópicos na medida que a gente vai analisando a lei, mas um que me ocorre aqui a respeito disso é que na prestação de contas o decreto manda a organização da sociedade fazer o que o administrador é que deve fazer.
né? A lei diz que o administrador tem que fazer uma série de coisas, só que o decreto transferiu tudo isso para a organização da sociedade civil. E, nesse caso, ele conflita com a lei. Aí, a respeito disso, eu vou assinalar essa observação quando a gente analisar a prestação de contas. De qualquer maneira, temos de ter atenção, porque se aquilo que o administrador público deveria fazer, ele transfere para a organização da sociedade civil, isso significa que vai haver um peso, vai tirar o peso da estrutura do Estado para colocar nas costas da sociedade civil, da organização da sociedade civil. Então, nem um lado nem outro. A gente reconhece que na maioria das estruturas de Estado não tem condições de cumprir o que a lei manda fazer. Mas, por outro lado, também a Associação da Sociedade Civil deve cumprir o seu papel de execução da parceria no âmbito da política e não receber uma carga de atividade burocrática que não é responsabilidade dela, que é a responsabilidade do Estado. Então, esse equilíbrio ele é fundamental em relação principalmente em relação à prestação de contas, coisa que nós vamos nos referir em relação a esse assunto. Mais adiante, existe um requisito que vai ser fundamental para a realização da parceria. Ou seja, o que a lei vai dizer adiante, quando a gente falar do chamamento público, a lei vai dizer que a administração pública não pode fazer chamamento público se ela não tiver o dinheiro disponível. Isso significa que é intenção da lei de que as organizações da sociedade civil não sejam contratadas para executar um programa sem que o dinheiro esteja disponível. O dinheiro tem de estar disponível para poder executar a parceria. Então, não tem essa história da organização da sociedade civil começar a trabalhar e aguardar 6 meses, não sei quanto tempo, para receber a primeira parcela. Isso não... Não, a lei diz que não. A lei diz que não. Não vai. Se começou, é para ter o dinheiro disponível. Agora, vocês acham que uma empresa que participa da licitação vai começar uma obra sem o dinheiro? Não vai. Não vai. Ou deposita o dinheiro ou não começa. Então, isso a lei trouxe. Agora, como eu disse, existe uma série de questões que vão ser resolvidas na prática. Eu não sei se isso vai funcionar. A lei prevê, nós devemos reivindicar. Agora, se isso vai funcionar, isso vai ser uma questão que vai estar presente. Bom, existe a necessidade de que haja publicidade de todas as iniciativas que forem tomadas em relação às parcerias. Então, tanto a administração pública quanto a organização da sociedade civil deverão divulgar, obrigatoriamente deverão divulgar tudo o que for relacionado ao desenvolvimento da parceria, a existência da parceria, o chamamento público, o processo de execução, prestação de contas, etc. e tal. A regra, a Aldisa já tinha dado um toque nesse sentido, a regra é que haverá publicidade total dessas parcerias através de uma plataforma eletrônica. Em nível federal, ao SICONV, que abrirá uma plataforma específica para essa lei, já está no prazo de abrir. O SICONV só vai servir para os convênios, porque é um sistema de convênios. Então, o SICONV vai servir para convênios e abrirá uma plataforma própria, eletrônica, para a Lei 13.019. O prazo dado foi 60 dias, já foram 60 dias, né? Mas, enfim, esse é o prazo. O Ministério do Planejamento, a gente sabe, está trabalhando nisso. Os estados podem criar uma plataforma própria ou podem aderir ao SICONV. Então, isso é a opção do estado e também os municípios.
poderão criar uma plataforma própria ou aderir também ao Siconv dentro dessa plataforma específica. Portanto, vocês não terão mais de cumprir a plataforma dos convênios. Terão de acessar uma plataforma própria para a prestação de contas. Tudo será lançado no Siconv. Não mais haverá necessidade da apresentação de documento físico. Documento físico ficará na entidade. É proibido exigir, o órgão público está proibido de exigir a remessa de documento físico, a não ser quando há problemas. Aí nós vamos falar dos problemas depois. Na normalidade, não pode exigir transferência de documento físico. O documento lançado no Siconv com certificado digital tem valor de documento oficial. Portanto, estará no Siconv o documento. Não há necessidade de lançamento de notas fiscais. Enfim, são todas as novidades que vêm aí pela frente em relação. A não ser que... Bom, a organização da sociedade civil também deve divulgar a parceria na internet, se ela tiver site, ou se não, afixar em mural na sua sede. Em relação a isso, é importante observar de que, apesar de termos tido avanço, efetivamente, a lei, e não só a lei, todo o procedimento em relação às parcerias com o uso de recursos públicos, vão gradativamente excluindo as pequenas organizações ou as organizações mais frágeis. Tenha isso presente. Ou as pequenas organizações passam a atuar em rede, e isso é uma possibilidade que a lei faculta, ou senão terão imensa dificuldade de sobreviver. É isso presente, porque a lei gradativamente vai excluindo as pequenas organizações. Para vocês verem, por exemplo, em relação à internet, praticamente chegaremos rapidamente ao momento em que nenhuma organização sobreviverá sem realizar seus lançamentos, sua contabilidade na internet. Então, quem não tem acesso à internet com facilidade e com capacidade rápida, banda larga, assim por diante, vai ter tremenda dificuldade de sobreviver no campo da regulação. Então, a gente vai falar nesse sentido adiante a respeito da atividade em rede, mas parece ser alternativa. Então, por enquanto, diz que ela terá de divulgar na internet ou em lugares visíveis. Tenham presente de que no futuro vai ser só internet, não vai haver essa história de pendurar o papel lá no quadro, não vai mais acontecer. A contabilidade terá de ser lançada via internet, já está praticamente, né, através do SPED. Então, isso vai ser o futuro. E na medida em que nós não tiver, que as nossas entidades, principalmente no interior, onde a internet é falha, instável, etc. e tal, tiverem essa dificuldade, vão tendo dificuldade de acompanhar também essas novidades a respeito da relação com a estrutura do Estado e a publicidade e transparência das suas operações. A lei previu a possibilidade de criação do Conselho Nacional de Fomento e Colaboração. O Conselho Nacional de Fomento e Colaboração foi criado em nível federal, com a participação da sociedade civil e da estrutura do governo federal. Não estão definidas ainda as entidades que vão fazer parte do Conselho. Havia já uma proposta anterior a esse processo político que nós estamos vivendo. No entanto, agora não há uma definição a respeito de quais entidades participarão do chamado CONFOCO, Conselho Nacional de Fomento e Colaboração, que
teria essa finalidade de debater e propor iniciativas nessa relação de parceria entre Estado e sociedade civil. A lei diz que os estados e municípios poderão também constituir seus conselhos. Só que o Estado do Mato Grosso aqui fez o decreto, mas não colocou o conselho. Ou seja, o decreto do Estado do Mato Grosso do Sul não prevê a participação da sociedade civil no debate e definição de políticas relacionadas ao tema da parceria entre Estado e sociedade civil. A nossa sugestão, no âmbito dos debates que estamos desenvolvendo nos estados, é que vocês reivindiquem a criação do Conselho. Reivindiquem a criação do Conselho. Isso seria complementado por um novo decreto, para não só isso, mas para corrigir algumas coisas no decreto atual, para poder ter essa participação no âmbito da definição de políticas nessa parceria. Sim. Das políticas públicas antidrogas, nós participamos ativamente. Inclusive, estou como representante lá no Conselho Estadual Antidrogas e oferecemos propostas concretas. Por exemplo, criação da Subsecretaria Estadual Antidroga e a criação das secretarias municipais antidrogas. Está no projeto entregue ao senhor governador, iniciativa nossa. Então, eu acho que, em relação a esse aspecto da parceria, eu acho que isso poderia, vamos debater isso amanhã à tarde. De qualquer maneira, é já uma primeira sugestão que está aparecendo aqui, portanto, que a gente observou a respeito do decreto estadual, provavelmente seja uma coisa importante, porque isso está previsto na lei, essa possibilidade, e eu acho que cabe uma reivindicação da sociedade civil, à estrutura do Estado, e nossos companheiros e companheiras que fazem parte da estrutura do Estado já podem ter presente essa importante iniciativa de participação. Eu falei antes da questão do termo de fomento, e de fato é nossa opinião de que o termo de fomento foi esvaziado pela lei. Foi criado, mas depois foi esvaziado, porque de fato a sociedade civil pode apresentar uma proposta concreta a respeito da execução de uma política, mas depois o Estado pode aceitar, mas se ele aceitar, isso se transforma em termo de colaboração. E se ele não aceitar, aí justifica e acaba. Isso demandaria, como se pressupõe que a apresentação de uma proposta de termo de fomento exigiria um trabalho especializado de preparação, isso demandaria um investimento da organização da sociedade civil, sem perspectiva de que isso seja aproveitado. Pode ser, mas pode não ser. Diante disso, e diante dessa espécie de esvaziamento do termo de fomento, a lei criou uma outra possibilidade, que é a chamada manifestação de interesse social. Manifestação de interesse social, na verdade, seria uma iniciativa da sociedade sugerindo um campo de intervenção da política pública a partir da ação do Estado. É uma coisa bem mais simples. A sugestão, inclusive, seria de uma página, no máximo uma página, 2 páginas, onde a organização da sociedade civil encaminha para o Estado uma proposta bastante geral, assim, localizando, dando alguns detalhes, mas muito gerais, sobre uma proposta que poderia ser desenvolvida como política pública, a partir da destinação de recursos em relação a um grupo social, a uma realidade, uma região, etc. e tal. Essa manifestação de interesse social seria recebida pelo poder público, aí haveria uma regulamentação sobre como seria apresentada, e, em seguida, o poder público daria uma resposta. A lei prevê que o poder público deve dar uma resposta no máximo 6 meses. Né? Então, apresenta a proposta, haveria um formulário próprio para isso, um formulário simplificado próprio,
apresenta a proposta, o poder público achou interessante, ele imediatamente pode transformar em um termo de colaboração. E aí faz o procedimento da implementação, chamamento público, etc, etc, plano de trabalho, etc e tal. Se ele considerar de que não cabe na execução da política, não cabe porque não tem orçamento, etc e tal, ele analisa e dá uma resposta. Portanto, isso justifica por que não recebeu a proposta e, portanto, fica por isso mesmo, né? Lembrem aquilo que eu falei já no início de hoje. A lei acaba por reconhecer a total autonomia do Estado e aceitar ou não aceitar, né? Mas, enfim, esse é um mecanismo apresentado. O Estado pode definir prazos, épocas, quando a manifestação de interesse pode ser apresentada, mas ele não pode impedir. E isso que me chamou a atenção no decreto. Já que estamos falando nisso, o decreto diz que compete, artigo 7, compete ao dirigente máximo do órgão ou da entidade de administração pública do Estado do Mato Grosso, decidir sobre a realização do procedimento de manifestação de interesse social, bem como requerer a realização do chamamento público dele decorrente. A segunda parte está correta, a primeira não está. Porque, na verdade, decidir sobre a realização do procedimento de manifestação de interesse social depende da sociedade, não do poder público. O poder público pode aceitar ou não aceitar. Então, o correto seria decidir sobre o encaminhamento, aí está correto. Mas decidir sobre a possibilidade de realização da manifestação, não, porque aí a sociedade tem total autonomia de fazer essa manifestação no prazo e na forma definida em lei ou decreto. Tá? Então, só para esclarecer isso, eu estou tentando aqui localizar alguns pequenos elementos a respeito do aprimoramento do próprio decreto, então, que poderiam ser sugestões de aprimoramento do próprio decreto. Tá? Então, sem entrar... Agora, lembrem, aquilo, bom, só para repetir, o fato da sociedade civil apresentar uma manifestação de interesse social, que deve ser livre, portanto, para apresentar, não indica que o Estado vai acolher. Pode acolher, pode não acolher, mas ele é obrigado a justificar por que não acolheu. Se acolher, ele transforma no processo usual do termo de colaboração. Se não acolher, ele precisa responder, e aí é estabelecido um prazo onde ele responde pelo não acolhimento. Eu já falei para vocês que toda a operacionalização vai ter de ser feita através da plataforma eletrônica, no caso Siconv. A União já é pelo Siconv com a plataforma própria, e os estados e municípios poderão aderir ao Siconv ou criar uma plataforma específica. Em relação aos municípios menores de 100 mil habitantes, a prestação de contas pode ainda ser feita sem a utilização da plataforma eletrônica, ou seja, vai ser feita por papel mesmo, como era feita anteriormente. Isso no caso dos municípios de até 100 mil habitantes. O que eu observei para vocês é de que isso é uma excepcionalidade que provavelmente vai terminar por causa exatamente do fato de que as entidades terão de fazer contabilidade eletrônica. Então, diante disso, provavelmente, isso vai ter de se encontrar uma fórmula de avançar também nesses pequenos municípios. Mas, por enquanto, a lei abriu essa possibilidade. A lei vale para a União e Estado já a partir de 23 de janeiro, eu já falei para vocês, significa que se houve alguma parceria regida por essa lei feita depois de 23 de janeiro, ela é nula, ela não tem valor. Volto a repetir que em alguns casos
pode haver alguma dificuldade de interpretação. Especificamente, só para dar um exemplo, nós enfrentamos um problema em relação ao chamamento público de assistência técnica e extensão rural para a agricultura familiar, que foi feito após dia 23 de janeiro, e esse chamamento público foi em base a 8666, estava tudo errado. Porque a lei diz que a partir dessa data, chamamento público é em base a 13019, não é em base a 8666, não. O problema que está inserido nessa questão é de que a assistência técnica para a agricultura familiar, ela é executada por 4 tipos de entidades. Então, aí, como eu disse, questões concretas podem ocasionar novas interpretações. Por exemplo, assistência técnica ela pode ser feita por associações de técnicos. Ela pode ser feita por empresas de técnicos. Ela pode ser feita pelo SEBRAE, que está estruturado como paraestatal. E, finalmente, pode ser feito por uma empresa pública chamada Emater. Então, como é que você concilia, no âmbito da lei, 4 grupos de entidades cuja natureza jurídica é diferente? Então, a pergunta é, bom, pode fazer chamamento público na medida em que a empresa participa? Tecnicamente, não. Não, chamamento público está no âmbito da 13019, e a 13019 só pode ser feita com pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos, cooperativas, aquele grupo de cooperativas e organizações religiosas. Não estão as empresas aí. Então, empresa não pode entrar em chamamento público. Primeira questão. Segunda questão, a Emater poderia entrar? Se for feito chamamento público, a Emater pode entrar? Não, porque ela não está classificada na 13019. Então, há algumas questões concretas que provavelmente vão merecer um cuidado maior no âmbito da interpretação, certo? Aqui a gente está falando em regras gerais, e depois, nos casos concretos, pode haver uma certa dificuldade que vai se adequando ao longo do tempo, né? Diz que as melancias se ajeitam durante a viagem, né? Então, vamos ver que essas melancias se ajeitem sem se quebrar durante a viagem. Como eu disse, a lei já entrou em vigor. As parcerias que existiam no momento da entrada em vigor continuam regidas pela legislação vigente ao tempo da celebração. Apesar de que existe a possibilidade, naquelas que estão vigentes, portanto, os convênios, por exemplo, que estão vigentes, há a possibilidade da aplicação subsidiária da Lei 13019. A gente tem sugerido que as entidades que têm parcerias vigentes peçam a aplicação subsidiária da lei, principalmente em relação a alguns pontos. Primeiro ponto, na liberação de novas parcelas, isso só vale para esse ano que vem não pode mais. Liberação de novas parcelas de convênios, peçam para dispensar a contrapartida, porque a lei faculta que dispense. Não, a lei determina que não há contrapartida financeira, peça para dispensar. Segundo, peçam para aplicar o artigo que diz que pode doar os bens disponibilizados. E terceira, peçam para aplicar o processo de prestação de contas previsto na lei nesses convênios vigentes, porque a lei diz que é possível a aplicação subsidiária no que for cabível. A prorrogação de convênios existentes só é permitida se for feita de ofício no caso de atraso na liberação de recurso. Senão, não pode mais. Acabou. Os convênios têm de ser encerrados nesse ano. Só será admitida uma prorrogação, se for iniciativa, portanto, da administração pública, pode ser a pedido da entidade, mas tem de ser uma iniciativa da administração pública,
no caso de atraso na liberação de recursos, no prazo do atraso, só no prazo do atraso. Atrasou 3 meses, então tu pode prorrogar mais 3 meses. Senão, não é mais permitido continuar, tem de encerrar. Ou se adapta à nova lei, ou tem de encerrar. E aí pode ser encerrado de ofício, inclusive, por iniciativa da administração pública. Tá? Aquelas que estão por prazo indeterminado, se existirem parcerias por prazo indeterminado, elas têm de ser ou substituídas pela nova modalidade, ou serão encerradas nesse ano para estados e municípios. Perdão, para União e estados. Para os municípios será no ano que vem. Então, há necessidade de encerrar no ano que vem, no prazo do ano que vem. Portanto, é o prazo de 1 ano, é o prazo máximo que se pode continuar com isso. Como, na verdade, a lei nova é melhor do que a anterior, a sugestão que a gente faz é que vocês mesmos solicitem a adequação desses, de eventuais parcerias firmadas por prazo indeterminado, solicitem a adequação, porque, na verdade, o que nós observamos é de que, principalmente em relação à prestação de contas e na execução e prestação de contas, a lei é melhor do que os procedimentos que estavam em vigor anteriormente. Então, esse processo é sugerido em relação à entrada em vigor da lei. Foi uma quantidade imensa de informações, mas eu preferi passar todas as informações nessa parte da manhã, para a gente ter algumas ideias gerais a respeito da lei, e com isso estarmos preparados para entrar especificamente no estudo do acesso a recursos, da execução das parcerias e depois da prestação de contas. Eu vou parar com minha parte aqui.